Ei, Marcela. Tô ajustando as coisas aqui. Dri, Marcela, que bom. Esperar o Johnny entrar pra gente começar a sessão hoje. Hoje a gente tá com... Gente, esse é o Francisco, o gato apaixonado pelo meu cabelo. Bagunçou tudo, não adianta nada arrumar. Ei, Fê! Tamires, tudo bem, gente? Ei, William. Tá aparecendo muita gente que eu não conheço nas lives, tô curtindo. Vocês são de onde, gente? A Fê é do Rio. Tami, você não é de São Paulo, capital, é? De onde é? Tem várias pessoas que eu não conheço. Que máximo. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito pessoal, que é muito individual, eu acho, mas ao mesmo tempo a gente consegue encontrar algumas coisas. Ai, Marco, meu aluno! Ai, a Tami é de Osasco. Coisas também que são para todos, né? Eu entrei nessa onda de ficar pensando o que eu diria para o meu eu profissional mais nova no caso, né? Eu fui à palestra do Johnny lá em Curitiba, no Southern Con, e eu fiquei muito pensativa, eu fiquei melancólica, eu quis chorar, foi uma coisa estranha, assim, que eu senti. E eu acho que é um assunto que pode tocar a todo mundo, não só professores, mas eu estou esperando o Johnny, daqui a pouco ele deve estar aí. Ei, Carol, Bia, Rei. Enquanto ele não entra, a gente já pode começar escrevendo aí, vocês podem me ajudar. O que vocês diriam se vocês pudessem entrar em contato aí com o eu profissional mais jovem de vocês? Eu tô com algumas respostas aqui da enquete do início da semana, que a gente conversou. E eu diria pra mim, estudar mais desde sempre. Calma, William, a gente vai chegar lá. Vamos esperar o Johnny entrar pra gente conversar melhor. Carol diria, faça um diário. Por quê, Carol? Como que um diário te ajudaria hoje? Eu leria mais, porque hoje eu simplesmente não tenho mais a energia que eu tinha antes. Eu não tenho mais o tempo, eu preciso arrumar minha casa, enfim, tem outras tarefas e a leitura fica um pouco de lado. Então, eu leria mais. Mas eu principalmente prestaria mais atenção nos meus contatos. Então, William, fica aí sua primeira dica. Faça contatos, vá a conferências, faça cursos, viaja, se joga nos contatos, porque é tudo pra gente poder crescer, pra gente ter uma troca de ideias. É sensacional. Deixa eu ver. A Carol mencionou o diário, né? Que ela faria um diário. E ela disse que teria uma noção melhor de conquistas e dificuldades. É um tema interessante pra gente avaliar, né? Como que a gente poderia melhorar, realmente fazer um self-assessment, uma autoavaliação, uma reflexão. Né? A gente precisa introduzir mais reflexão na nossa prática de ensino. Vamos ver o que outras pessoas disseram. A Tami disse, não tenho medo de pedir ajuda. Isso eu acho que vai de encontro ao que eu disse antes sobre
ter contatos, né? E a gente não nasce sabendo tudo. Olha, o Johnny entrou. Esperar ele pedir autorização. A gente não nasce sabendo tudo, é impossível. Então, pedir ajuda sempre enriquecedor. Deixa eu ver aqui. O Marco é meu aluno, gente, de alemão e de francês há muitos anos. Ele é incrível. E ele disse aqui que a última temática foi bacana, que acabou de ter um aluno novo trans. Que massa, depois eu quero saber mais sobre isso aí. Vini também acha que o diário é importante, a gente anotar os accomplishments, que são as nossas conquistas, para quem não fala inglês. Sempre lembrar ou ter registro de como a minha carreira aconteceu. Sim, é interessante olhar para trás e ver o tanto que a gente melhorou. Às vezes a gente não se dá o crédito suficiente, né? A gente tem dificuldade em reconhecer as nossas conquistas e os nossos avanços. Então, recomendo desde já ter um diário, nem que seja uma frase depois de cada aula. A Rê disse que diria para fazer mais cursos, sim. Coma cursos, se alimente de cursos e viagens e conferências. Esse é o meu conselho. Nunca pare de estudar. Oi, Lola! Bom, a Heidi disse, eu diria que não preciso me igualar a ninguém. Johnny do céu, cadê você? Ah, ele pediu. Deixa eu... Perdi aqui. Ah, ele tá entrando. Ei! Oi, tudo bem? Oh, boa noite, apareceu! Boa noite. Eu estava esperando um convite. Olha só a minha ingenuidade usando a tecnologia. E olha que eu expliquei, hein? Você Ah, tem que pedir minha autorização para entrar, entendeu? Na minha sala. entendi. Eu tô aqui há Aqui, 6 minutos. Eu falei, mas ela já começou a live, cadê o convite? o pau tá quebrando, as pessoas já estão falando um milhão de coisas. Eu tomei a liberdade de já perguntar a questão inicial. Mas Uhum. antes da gente tomar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Vamos lá. Eu sou o Johnny. Eu trabalho na Troika como consultor. Eu já estou trabalhando na área de educação há mais ou menos uns 8 anos. Hi, William. Eu já trabalhei em institutos de idioma, já trabalhei em escola regular e hoje em dia eu trabalho com capacitação de professores e desenvolvimento de material. Incrível, muita coisa para contribuir aí. Você está em São Paulo, né? Para o pessoal Em se. São Paulo e São Paulo capital. São Paulo, capital. Beleza. Eu tomei a liberdade, fiz a pergunta inicial, muita gente já está participando e apareceu mais de uma ideia do diário, Uhum. para fazer um diário, para anotar tanto as reflexões quanto as Uhum. conquistas. Quando você Nossa, é entrou, fantástica ideia. estava falando Fantástico. sobre isso, de a gente conseguir manter um record, né, para a gente poder se valorizar também e Uhum. conseguir, naqueles dias que você está assim, derrotado, você pega seu diário. E todos nós temos esses dias, né? Não adianta a gente pensar que só será alegria na nossa caminhada de educador, que não vai ser. Não, com É muito bom certeza ter um não. diário. Apareceu aqui também para não ter medo de pedir ajuda. Uhum. Deixa eu ver o que Super concordo. mais. Eu já perdi os comentários aqui para cima. Ô, Carol, já consegui uns adeptos do diário. Aham. Acreditar mais nas coisas boas que os outros me diziam. Eu me sabotei por muito tempo e não me cobrar tanto. Sim, É, a autocobrança, eu acho que ela é positiva e negativa. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Se você se sim. cobrar muito, você vai acabar não reconhecendo os pontos fortes, né, que você tem. Sempre focar É, nos seus pontos negativos. É uma coisa que a gente tem eu, que prestar atenção, né? sim, eu me identifico muito com essa fala, principalmente porque eu tenho uma autocobrança, uma autocrítica tão exacerbada que eu não faço muitas coisas. Então é um É. medo paralisador, né? Tô vendo aqui mais comentários. Vamos terminar de ler para a gente poder começar. Eu diria que eu não preciso me igualar a ninguém. Cada professor tem sua identidade única e o brilho de cada pessoa se encontra exatamente nessa diferença. As comparações podem ser muito tóxicas, né? Olha só que legal. É.
Eu diria, saiba que não adianta insistir em quem não quer mudar. Uhum. Temos um limite, né? E tem uma questão aí, né? Se a pessoa não quer mudar, é um processo. Já olhando pelo lado de trabalho com teacher education, tem um trabalho aí toda na questão de atitude, que você pode mudar, e o jeito que você enxerga a sua profissão, né? Também afeta bastante como você se sente. Sim, com certeza. Vamos ver. O Marco disse: sempre se atualize, faça mais conexões com áreas afins, converse com mais pessoas, troque mais ideias, aproxime de pessoas referências. Sim, isso vai muito parecido com o que a Bia disse. Eu diria, colhem quem quer crescer junto. Se afasta de gente competitiva e foca no colaborativo. Exatamente. Ai, gente, acabou. Vamos dormir, tchau. Vamos, vamos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu fiz um workshop bem pessoal, né? Que foi baseado bastante nas minhas experiências que eu tive dentro e fora de sala de aula. Então, eu espero que faça sentido para vocês, do mesmo jeito que faz sentido para mim. Tá? Então, e quando eu comecei a dar aula, eu não queria ser professor de inglês, né? Como a grande maioria, eu acho, da nossa área. Eu queria ser engenheiro mecânico. Olha só que diferente. Gente, E porque na época meu irmão estudava para ser engenheiro civil e ele tinha todo um reconhecimento dos meus pais que eu também queria ter. Então eu falei, tá, por que não estudar engenharia? Eu também mandava bem em matemática, eu falei, acho que dá. Porém, a vida acontece de formas misteriosas, vamos dizer. E quando eu terminei o último módulo num curso de inglês aqui do bairro, a coordenadora me convidou para dar umas aulas. E é assim que eu via. Tipo, eu acho que você leva jeito pra coisa, então vem pra cá. E na época eu pagava para ter contato com o idioma e ela me ofereceu meio que o contrário. Agora você vai receber para estar em contato com o idioma. Eu falei, por que não? Com essa renda eu posso pagar o começo da faculdade de engenharia, né? Vai me ajudar bastante. Então era um meio para um fim completamente diferente. sim. E como era o meu primeiro contato com o idioma, não com o idioma, né? Ensinando o idioma, eu confesso que eu não estava nada preparado para aquela responsabilidade. E para compensar essa falta de confiança, essa falta de preparo, eu planejava minhas aulas com muito detalhe. Assim, eu tinha planos de aula de 3 folhas, tipo Gente, Celta. Tipo Celta, assim, mas só que não. Eu escrevia tudo que eu ia falar dentro da sala de aula. Era nossa, incrível. que pânico. Eu tinha um caderno, você entendeu? Eu tinha um caderno com todas as Roteiro. aulas, todas as aulas. Tudo que eu falava. Nossa, era uma organização assim incrível. Você também tinha um desse? Invejável. Ah, eu tenho ainda até hoje, mas na verdade, assim, eu tenho um caderno para vários alunos, eu gasto Uhum. um pouquinho assim para planejar as aulas. Não tem nada de Celta nas minhas Uhum. aulas. Ah, mas, Rola mas uma é preparação bom ter um mais caderno de extensa plano. quando eu entro em contato com o material pela primeira vez, ou com o aluno principalmente, quando eu não sei direito como lidar com aquele aluno. Mas à medida que eu vou me acostumando, é mais tranquilo, assim. Uhum, Mas a entendi. parte de fazer roteiro e de ficar presa a ele já passou essa fase. É exatamente isso. Esse é o ponto que eu quero fazer. Porque eu me preparava tanto, de tão preparado e focado no que eu estava, eu às vezes ignorava o que os alunos me passavam em sala de aula. Eu estava tão preso ao meu plano que eu só iria fazer o que estava nele e não iria reagir ao que os alunos me davam em sala de aula. Tipo aquele professor, é até um exemplo que eu usei no workshop. Tem 2 alunos conversando, aí um fala, My dog died yesterday. Aí o professor vai, pula no meio da conversa e interrompe. Não, não, não. My dog died E yesterday. ainda pede para repetir, né? E Repeat, please. ele faz um drilling ainda, né?
daquilo. Ah, então você Ai, está tão gente. focado naquela parte de feedback do seu plano que às vezes você ignora que o aluno está ali também te dando um input para você reagir a ele, para você fazer adaptações durante a aula em função deles, da informação que ele te dá. Uhum. E isso é essencial. Eu acho que ensinar é uma via de mão dupla. Não é só uma via do professor para o aluno. O Sim. contrário também eu acho que é muito, muito verdadeiro. E às vezes a Eles gente não são ignora isso. vazios, né? Eles não são desprovidos de conhecimento. E, para além do conhecimento, é uma vida que está ali na sua frente, né? Que tem algo para contribuir, que sempre tem algo a dizer. A Uhum. gente precisa aprender a escutar também, enquanto professor. Sempre, sempre. E era engraçado porque isso tudo sempre acontecia em alguma atividade que eu estava tentando fazer os meus alunos conversarem. E na verdade eu não deixava eles conversarem, né? Então, a minha ideia de abordagem comunicativa era bem básica, assim. Era junta dois alunos e conversa aí. Conversa aí. Conversa aí. E de preferência, duas perguntas com do e duas perguntas com das, se possível. Ah, E tinha então era muito da assim, conversem aí que vocês são livres, só que não. só que não. Vocês vão usar o que eu quero que vocês usem. E aparecia muito em uma conversa, tipo, uma pergunta em sequência da outra. Você come cereal de manhã? A pessoa respondia e você trabalha à noite? Uma conversa, assim, totalmente sem sentido Pé em algum. cabeça. Sem pena em cabeça. E, para mim, naquela época, o aluno usar o item, principalmente gramatical, que eu estava tentando ensinar, era uma abordagem mais, uma perspectiva mais comunicativa, vamos dizer assim. E Uhum. depois, estudando um pouco mais sobre a abordagem comunicativa, eu vi que não é bem isso. O Scott Thornbury, ele diz que há alguns tópicos que a gente deve pensar a respeito e tentar incluir nas nossas práticas, se a gente quiser ter uma abordagem um pouco mais comunicativa. E o primeiro deles é propósito. Por que seus alunos estão conversando? Qual que é a razão daquela conversa? É para dar alguma instrução? É para convencer? Qual que é o propósito? Por que eles estão conversando? Segundo, Pronto. reciprocidade. Uma conversa não é feita por uma pessoa só. Então, Uhum. o tanto que uma pessoa tem para falar, ela também tem para ouvir. É uma Sim. interação. Terceiro, também temos negociação. Ah, um aluno ele pode não se fazer entendido em uma conversa ou até mesmo não entender. Então tem uma negociação de significado durante Sim. essa conversa. Quatro, imprevisibilidade. E isso Uhum. se aplica muito ao que eu fazia, porque eu tentava prever a conversa que meus alunos iriam ter. Então, você tem que usar duas perguntas com do e você tem que usar duas perguntas com das. Sim. E Mesmo que numa, não fizesse sentido no contexto, né? No propósito também. o sentido para mim era a frase está certa ou errada. Eu só queria Uhum. saber se a estrutura estava certa ou errada. E não uma conversa genuína. Sim. E numa abordagem, numa perspectiva mais comunicativa, a gente tem que entender que a conversa vai ser imprevisível. Tanto o processo quanto o outcome final. Sim. E eles vão usar, já entrando no quinto item, que é heterogeneidade, que palavra difícil que eu escolhi para falar aqui, heterogeneidade. Tá, Uh, falou direitinho, tá certinho. que os alunos eles vão usar todos os recursos gramaticais que eles têm disponíveis Uhum. para a comunicação. E não só, eles não vão se restringir a um item gramatical pré-especificado. Sim. Beleza. Eu até anotei aqui, ó. Tô aqui com o meu caderninho de Curitiba, todos os 5 tópicos. Claro que tá espelhado, né? Não dá pra ver. Mas eu anotei eles. Posso Ficou isso na repetir? minha cabeça. E eu penso muito nisso na minha prática, porque eu confesso que muitas vezes eu tento forçar a linguagem, sabe? Eu quero Uhum, muito que eles usem aquilo, porque eu acho que realmente é dessa forma que eles vão aprender. Mas uhum, aos poucos eu tô aprendendo a relaxar, entender que a interação precisa ser genuína, eu preciso
Uhum. ficar atento ao que eles estão conversando ali no momento, Uhum. para pegar alguma coisa. Ah, então é isso que você precisa para Uhum. fazer a comunicação dar certo. Então, vamos trabalhar no que você precisa. Mas Uhum. é um desafio, né? Porque são 12 anos enquanto professora e muito recentemente eu descobri que a minha visão de abordagem comunicativa era quadradinha, numa caixinha mesmo. Uhum. Hum, E, mas, e ah, a Carol pediu para repetir, eu acho, os 5 itens. É isso, Carol? O primeiro é beleza. propósito, segundo, reciprocidade, negociação, imprevisibilidade e heterogeneidade. Olha, falei certinho. Arrasou. Amanhã, isso é do Communicative Tasks, não é? Isso. Tá, eu É, vou procurar um artigo, se você tiver também, eu posso divulgar amanhã para o legal. pessoal. Tá bom? É, Beleza. e o que você falou, tem um ponto aí no que você falou também, que é uma das coisas que o Vini mencionou num talk dele, nesse último SotherCon, que é você pode ter atividades com foco de praticar um item gramatical. A gente só não pode chamar isso de a communicative practice, né? São Ela focos é, diferentes. foco é gramatical, Uhum. né? Não é comunicativo. Não é comunicação, né? Isso, nada de errado, viu, gente? O William aí que está aí assistindo a gente, que falou que é professor iniciante, pode Uhum. praticar o item gramatical alvo, não é um problema, inclusive tem que fazer. São Mas, momentos diferentes, né? é, Não é vamos a lá. conversa, não é communicative, né? Isso. Numa situação mais, uma perspectiva mais comunicativa, você não prevê o que os alunos vão usar. Eles podem usar o target language ou não, Uhum. né? Hopefully, Isso é yes, mas... definitivamente uma lição para professores novos e velhos, porque eu tô aqui, ó, velha de guerra, fazendo a mesma coisa, né? Que eu sei que eu não devo fazer. A gente tem lá no fundo, né? A gente quer que eles usem. Lá no É, a fundo, gente quer usam. muito que eles saibam usar e aí a gente acha que forçando a barra vai acontecer, né? Mas é tão bonito quando tem uma hora que eles estão conversando livremente, aí eles usam, eles falam, Sim, aconteceu! esse é o objetivo, né? Eventualmente ele vai acontecer, mas É, a porque gente vai não ser uma deve. necessidade, né? Uhum, exatamente. Deixa eu ver. Ah, vamos ver. Vamos ver. Ah, legal. O que a Renata falou, a Rê tá fazendo aula de teatro profissional, English 7, e ela Olha disse só. uma coisa que dizem no teatro. Ai, perdi. É que se você entra em cena no palco sabendo do seu objetivo, a sua abordagem fica mais natural. Então é isso, ter Uhum. consciência do core da aula. É isso mesmo. Muito bem, Rê. A Renata é que fez o Teacher Trainer comigo. Se for, manda um joinha, Rê. Olha, Eu acho que ela sim. mesma. Ai, Rê, prazer te ter aqui. Outro item que me ajudou bastante, outro ponto que me ajudou bastante foi quando eu entendi um pouco mais sobre a abordagem lexical também. Porque eu tinha Uhum. uma tendência muito forte para fazer drilling em todos os momentos da aula. Se deixasse, era drilling do começo ao fim da aula, com todas as palavras novas, vamos dizer. Uh, e quando eu descobri que você tinha que tratar uma frase fixa por inteira, isso mudou a minha vida. Porque, meu Deus, eu sempre fiz errado. Uh, Você sempre ensinava palavra por palavra. Palavra por palavra e fazia o drilling de palavra por palavra. Eu trabalhava bastante com tradução no começo, então a gente traduzia cada item dessa frase um pouco mais fixa e fazia o drilling dela toda, de todos os itens, né, separadamente. E o Michael Lewis, que é um dos, eu acho, ele é o pioneiro da abordagem lexical, ele fala que há um esforço consciente para você lembrar das frases ou até mesmo produzi-la de forma mais holística, ou seja, de forma mais completa. Então, por exemplo, se a gente tem a frase "and that's the reason why" para introduzir uma justificativa, a gente tem que tratar essa frase de forma completa.
e eu fazia exatamente o contrário. Eu drillava tudo. And, Meu Deus, and, é um that. trabalho triplicado, né? É, e se os meus alunos não entendessem o que eles tinham que fazer, eu drillava mais um pouco. Ah, não entendeu ainda? Então vamos drillar mais uns 5 minutos aqui que uma hora vai. Eu É, drillava o livro todo, eu acho. Eu passava 30 minutos da aula drillando, assim, era uma não criatividade acabava nunca, de né? patterns of drilling que não acabava nunca. Quem tá de calça jeans? Quem tá de blusa roxa? Quem é corintiano? Era assim no começo ao final. Nossa, isso aí que você disse. Nossa, tem muitos anos que eu não faço isso, porque eu não dou aula para grupos, mas quando eu dava aula para grupos grandes, era exatamente assim. Todo mundo que tá de blusa roxa, repete. É um ponto bom, né? Você ter diferentes formas de drilling, porque, querendo ou não, é uma parte um pouco mais maçante, mais mecânica da aula, né? Se você conseguir variar isso, ah, drillar. Eu não sei nem se existe esse verbo, cara. Eu acho que eu inventei aqui agora. Drillar. Uh, Parece legítimo, gostei. I've just coined a new term. Uh, e. Meu Deus, eu até perdi o que eu estava falando. Beleza. E eu A fazia Carol muito. desconcentra a gente às vezes. Mas eu vou aproveitar esse momento, esse minuto de que ela desconcentrou a gente. Eu vi que o Felipe Sata tá aí. Hoje é aniversário dele. Eu falei que se ele viesse, eu ia mandar um beijo pra ele. Feliz aniversário, Felipe. Parabéns, Pronto, podemos Felipe. voltar. E eu fazia o drilling do livro todo, assim. Uma coisa que eu fazia bastante era seguir o livro do jeito que ele era. Eu trabalhei em muitas escolas nas quais era constantemente pregado que a gente tinha que terminar o livro antes do final do semestre. Então, eu sempre pensei, no começo da minha carreira, que se os meus alunos não terminassem o livro, eles não aprenderiam o mesmo tanto, sabe? Meu Deus. E era uma correria, assim, em sala de aula. Você primeiro tem que fazer o exercício 1, terminou o exercício 1, faz o exercício 2. Terminou o exercício 2, passa o É, exercício 3. E o 4 é para casa. Então, é. O livro acerta o fogo, né? A aula sendo o livro. o livro, ele se tornou, ele era o que eu deveria ser. Ele fazia o que eu deveria fazer, que era tomar as decisões em sala de aula, baseado nas necessidades dos meus alunos. O livro se tornou o tomador de decisões da aula. Era tudo baseado no livro. E hoje, naquela época, eu não sabia o porquê que era tão pregado que a gente tinha que terminar o livro até o fim do semestre. Hoje em dia a gente sabe que é para evitar algumas reclamações de pais e alunos que pagam uma fortuna no livro e eles querem que os filhos ou que eles terminem o livro durante o semestre. É. E eles compraram o livro, né? Eu É, comprei esse livro, eu paguei caro. Por que que meu filho não está fazendo todos os exercícios? uhum. Nossa, Por que que essa página está em branco? O que está acontecendo? Então, assim, quando a gente trabalha em escola regular ou instituto de língua, é muito difícil, às vezes, ter essa liberdade, né? Tem escolas que têm plano de aula feito para o professor. Então, uhum. você tem que fazer isso daqui nessa aula, desse jeito, nessa ordem. Você não Exatamente. tem liberdade, você não consegue criar o seu plano de aula. Então, assim, existem limitações, infelizmente, na nossa Uhum. realidade, Uhum. mas, na medida do possível, a gente precisa ir questionando isso e tentar vencer, né? Ultrapassar isso daí, porque o tanto que isso é prejudicial, E você né? acaba Pro aluno, ignorando a principal pessoa desse processo de aprendizagem, né? Que é o aluno. é o Ah, aluno. se você tem O, um plano e tem que seguir ele à risca, terminar o livro à risca, você acaba perdendo esse contato com o seu aluno, que ele te dá, né? sim. O Vini Tavares, que está aí também, disse lá para cima o que você disse na sua talk, que foi que a gente deve ensinar o aluno e não o livro. É, é, o, o Luiz Otávio falou isso na plenária dele, do Rustiço de Caxias, né? Que é muito Uhum. mais sobre o aluno do que é sobre nós mesmos, professores. E é muito verdadeiro isso. Eu trabalhei com um professor uma vez
Essa história eu contei no meu workshop, é muito marcante para mim, porque ele entrava na sala dos professores, naquela conversa, né, de sala de professor, ele falava que o objetivo dele era entrar em sala de aula e mostrar o quão sofisticado e quão maravilhoso o inglês dele era. E até mesmo um dos objetivos dele era fazer com que o aluno dele voltasse a falar português em sala de aula, só para ele sentir que ele tinha o comando do grupo. Então ele ia falar com o aluno em uma velocidade, eu acho que até acima do normal, usando expressões que o aluno não sabia. Ele falava isso. E o objetivo dele era que o aluno voltasse a falar português para ele se sentir, não, agora eu tenho o comando da sala de aula. Agora todo Gente, mundo sabe que eu posso ensiná-los. E eu achava aquilo, como que um professor consegue entrar em uma sala de aula ou decidir ser professor com esse tipo de mindset, sabe? nossa, chocada. É como se fosse assim, é uma mega insegurança, né? Uhum. A Fê Patucci falou que ele queria ser popstar, exatamente isso, né? Tem que ser muito inseguro para fazer algo assim com um aluno. Oh, Sim, que luz bonita. pode Hoje, ter iluminado. hoje olhando para a situação, a gente consegue perceber que é uma insegurança, né? Ah, que todos nós temos, né? De uma forma ou outra, a gente acaba levando as nossas inseguranças para dentro de sala de aula. E isso sempre vai acontecer. Por isso que eu acho que é muito válido quando a gente bate na tecla de que, pode até soar clichê, mas a pessoa mais importante em sala de aula é o aluno. A gente tem diferentes inseguranças e, como somos diferentes, a gente lida de formas diferentes. Sim, E ele levou o caso, claro, é um caso extremo, uh, mas bater na tecla de que o nosso aluno é a pessoa mais importante em sala de aula, não é o professor, não é o livro, não são os recursos, e sim o aluno. Uh, e a gente tem que tentar nos planejar tendo o aluno como centro do nosso planejamento, é um ponto super válido. sim. Eu queria dar um exemplo desse caso. Eu conversei com meu namorado hoje sobre isso e ele disse sobre o professor de matemática dele do ensino médio. Ele estudou numa Uhum. escola estadual aqui de BH e chegou no terceiro ano, o professor percebeu que não estava rolando, os alunos não estavam aprendendo o conteúdo programático, não adiantava eles seguir o livro. Escola estadual tem muita evasão, né? Os alunos, quando eles chegam no terceiro ano, eles matam a aula, eles não veem possibilidade de passar no Enem, de ir para Uhum. frente. Então é muito comum ter evasão. E o professor de matemática percebeu. Ele falou assim: esse livro não é o que vai fazer meus alunos irem para frente. E aí ele Uhum. tomou uma atitude muito ousada, talvez até radical demais, assim, que foi abandonar o livro. E ele começou a conversar com os alunos sobre questões de ética e Uhum. filosofia na aula de matemática. E aí os alunos começaram a voltar ali à aula, porque era uma coisa relevante para eles no momento. Uhum. Então, assim, foi um professor que teve sensibilidade, teve abertura, né, para realmente observar os alunos e ver o que seria relevante para eles, que não tinha absolutamente nada a ver com matemática naquele momento, que a matemática viria no momento posterior. Então, eu achei muito incrível, apesar de Uhum. arriscado, assim, né, porque Uhum. se isso acontece num instituto particular, É, não é, mas assim, é. claro, é o contexto, né? O contexto é relevante. E nesse contexto de escola pública, e os alunos realmente não indo à aula, não ia fazer diferença nenhuma. O máximo que ele poderia fazer seria voltar para a matemática básica, Uhum. né? Ensinar lá o que eles deviam ter aprendido de primeira a quarta série. Uhum. Então, Bastante foi a forma como ele relevante. encontrou para manter os alunos em sala e engajados em alguma coisa que fosse relevante. Faz mais Achei muito. sentido, né? Nem sempre o que está no livro vai ser o que é relevante para o seu aluno. Ah, a Susan Holden e o Vinícius Nobre, que também é conhecido como meu chefe, ah, eles falam que a sala de aula também é um espaço para você dar explicações que você deve ajustar de acordo com a idade dos seus alunos, principalmente as necessidades dos seus alunos. Então, não é sempre que o livro vai trazer alguma coisa que serve para os seus alunos. Você tem que ter
essa flexibilidade para conseguir adaptar o que o livro traz para tentar atingir o seu aluno de alguma forma. E O você livro ignorar isso é ser muito, muito ingênuo em questão de educação. o livro precisa ser um guia, né? E ele precisa ser uma ferramenta para poder é, aumentar as nossas possibilidades e Uhum. melhorar a nossa habilidade, e ajudar mesmo a gente, os alunos. Mas ele não pode ser o centro da aula, com certeza. Ele é um recurso, né? Sim. Vocês estão vendo aqui o figurante? Não. Não, tá aparecendo? Gente, Francisco aqui, ó. Ah, Ele tá aqui tem um tempão, tá tomando banho, tá aproveitando. tá interessado na papo. Vou deixar ele aparecer. Não, não vou não, vai distrair. Será que o pessoal já passou por alguma situação parecida, ah, onde o professor não reagia ao que os alunos passavam em sala de aula, mostravam em sala de aula? Até como aluno ou como professor? Vamos ver aqui o que o pessoal disse antes. A gente Não, perdeu uns comentários. A, a Raide falou uma vez que o aluno reclamou que eu não estava seguindo o livro. Também pode partir do aluno, né? Não só dos pais e da escola. é um A gente conceito bem deve, sólido, se a né? gente, eu acho que se a gente pede um livro, se nós, como professores particulares ou de uma escola pequena, enfim, se a gente pede um livro, tem que ter um objetivo. Então, Uhum, precisamos usar o livro, sim, porque livros didáticos não são baratos, né? E eles têm um propósito. Mas uhum, o aluno também a gente pode conversar e dizer, não, a gente vai fazer várias atividades no livro, o livro é o nosso guia. Essa conversa que a gente uhum, está tendo, né? Mas ele uhum, não pode ser a nossa única fonte. Acho que conversa. uhum. E é um ponto que a gente deve tratar com os pais também, eu acho. Eu acho que a educação de pais hoje é uma coisa que é muito relevante. Sim. Você mostrar o porquê de certas decisões, você consegue convencer o pai o porquê você não completa o livro, né? Porque você não faz todos os exercícios do livro. Você pode mostrar que você adaptou certo exercício porque você achou que ia atingir mais o seu grupo de alunos. Então, são decisões que a gente deve tomar pensando nos alunos. Esse é o ponto. O que vai atingir mais o meu aluno? Se todos eles querem fazer exercício do livro, ok. Qual que é a forma Isso. mais relevante de eu fazer isso? Né? Mas se você percebe que não está rolando, vamos adaptar então, né? Afinal de contas, você está lá para eles. Vini disse, se eu pudesse voltar no tempo, não levava o lado humano em consideração. Como assim, Vini? Explica aí pra gente. Não sei se você falou alguma coisa mais pra cima que a gente perdeu. Não sei se Essa foi é uma a continuação da frase ou não. Mas se alguém tiver mais algum exemplo, pode mandar aí ao longo da conversa, tá? De professor que uhum, favoreceu o livro em detrimento do aluno, que precisou passar por cima de alguma decisão da escola, talvez. uhum. Mandem exemplos. Tem uma outra mensagem no meio. Achei estranho esse negócio. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Alunos têm, alunos têm, certa vez, não me respondiam any question. E eu ficava perplexo e frustrado sobre o porquê isso acontecia. Ah, sim. Ah, tá. Não levava o lado humano em consideração. Eu não estou vendo essa mensagem, não, mas Tá aqui um pouco em cima. às vezes chega um pouquinho bagunçado entre outras pessoas no meio. Uhum. Mas alguém quer compartilhar alguma experiência? Pode ser uma experiência como aluno até, onde... Aqui, ó. O Vini respondeu. Alguns alunos não me respondiam e percebi que não estava levando o lado humano em consideração nas aulas. Só estava focado em fazer as frases e achava que isso era sinal de good teaching. Uhum. Ah, tá. Então, o seu compartilhamento foi enquanto professor, né? Você enquanto professor. A Fê falou que fez isso por muito tempo. Passou por cima da visão de aprendizagem da instituição. É um É, ato de coragem, hein? bem corajosa.
Eu acho que a adaptação é um ponto muito, muito importante. Você conseguir usar o material que você tem e conseguir adaptar de acordo com o grupo que você tem, é uma skill assim super vantajosa, que vem com bagagem, né? Quanto mais você conhece sobre metodologias e estruturas de aula, você consegue fazer adaptações mais facilmente. Isso é até um ponto ligado a desenvolvimento profissional, né? Então, se você está acomodado naquela escola já há mais de 10 anos, você está acostumado àquele tipo de método, né? De método, de visão de aprendizagem. E você não consegue adaptar o material porque você já está acomodado há 10 anos fazendo a mesma coisa. Por E isso que você, é importante ter um diário e refletir sobre a prática, igual recomendaram no início da live. se tiver um diário que está há 10 anos na mesma página, né? Você Tá só está errado. repetindo aquela página, tem alguma coisa errada. É, vamos Isso ver. acontece bastante, né? Muita atenção à questão da empatia. Com alunos particulares, por exemplo, já aconteceu de algo super sério acontecer com o aluno no dia e você precisa abraçar a causa do aluno. Uhum. Até um pouco além da aula. O lado humano é essencial ao meu ver. Sim. E a Joyce disse, Joyce também é da Troika, né? Oi, Joyce. Até amanhã. Amanhã tô Bom, lá. escola de idiomas é muito comum ter que usar o livro todo em um semestre. Todo? Meu Deus. Muitas vezes o material é privilegiado em detrimento das vivências da vida. É. Uhum. Isso ainda é uma realidade porque os pais e às vezes a própria escola mesmo, né, a instituição enxerga a aula como um produto Exatamente. e complica um pouquinho para o nosso lado. Fiz uma aula de Reader que foi extremamente produtiva. Os alunos escolheram uma task e houve uma discussão animal, usando inglês o tempo todo. Para mim foi o mais importante, para eles foi tão meaningful que Aqui, tchau, 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 tchau. tchan, cenas para o próximo capítulo. Mais alguma lição, Johnny, que você quer contribuir, compartilhar com o pessoal sobre o que você diria para você mesmo, se pudesse voltar? Ah, eu terminei falando sobre desenvolvimento profissional, né? Então eu acho que nunca pare de estudar, nunca se acomode. Apesar de que eu Ai, nunca. peraí. Pausa. A Fê terminou aqui, ó. Para eles foi tão meaningful que alguns até choraram por falar inglês tanto tempo pela primeira vez. Infelizmente, não estava enquadrada na visão da escola e foi mal avaliada. E... Nossa, isso. Imagina você, depois da aula, se sentindo super bem, com aquela aula que você deu, todo mundo engajado, aí vem a escola e te avalia mal. balde de água fria. Nossa, acaba com a sua Sinto motivação. muito. Ainda bem que você não está mais nessa escola também. Tá feliz agora, né, Fê? Eu sei que você tá. Mas vamos lá. Agora a nossa quarta lição. A Ah, primeira, vamos revisar então. Ensinar não está em uma caixinha. uhum, Então, o conteúdo também vem dos alunos. E a uhum. gente tem que focar em ensinar os alunos e não o livro. E aí Você disso viu, você então? mencionou a abordagem comunicativa e Uhum. lexical. Depois veio a Lição questão 2. de tomada de decisão, que a gente Uhum. precisa tomar decisão e não o livro, por Sim. nós. Não é sobre você, é sobre o seu aluno. E agora Essa a com gente vai certeza. passar para a parte de desenvolvimento profissional. Isso, eu realmente acredito que a gente deve sempre mostrar a nossa melhor versão profissional para o aluno. Então, se você está acomodado há 10 anos e você escolheu ser professor, você não está mostrando toda a sua capacidade para o seu aluno. Você não está ensinando, você não está se comportando, o seu comportamento não condiz com a profissão que você escolheu. Ser professor é estar em constante procura de conhecimento, né? É um aprendizado para o professor e é um aprendizado para o aluno. Sim. Também tem uma questão de zona de conforto que é bem interessante também. A zona de conforto é perigosa, porém, isso não indica que você estar 100% fora dela o tempo todo é uma coisa sustentável a longo prazo. Né? Eu já vi casos também de professores quererem abraçar o mundo, fazer 200 cursos ao mesmo tempo, e a longo prazo isso não vai se sustentar. Uhum. É uma,
A gente percebe que tem uma certa ansiedade nesse meio. E quanto mais você quer as coisas, quer fazer curso, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você pode estar oferecendo o contrário para os seus alunos, né? Isso pode te prejudicar. Então é sempre bom ter um balance aí, ter um equilíbrio. Não que 100% também dentro da zona de conforto seja o ideal. Mas zona de conforto chama zona de conforto por um motivo, né? Ela é confortável, ela é gostosinha. Não tem nada de errado em ter um pouquinho ali de um pezinho na zona de conforto, só Não um adianta. pouquinho e tal. A gente precisa ter uma base sólida para a gente poder sair da zona de conforto. Uhum. Então, o meu professor de bateria sempre fala, quando eu estou errando as subdivisões e tal da música, ele fala assim, sai da casinha e volta para casinha. Fica um pouquinho na casinha, fica no conforto. Agora sai um pouquinho e volta. Então, é mais ou menos por aí, né? A gente precisa sair, mas com moderação. Sim, com certeza. Eu acho que é até por isso que a gente merece 2 férias ao ano. Ai, merece. Tem que A ter. gente passa o semestre todo vivendo para os alunos. Aí no final a gente merece um mês, né? Só para nós mesmos. Sim, verdade. E em relação a desenvolvimento profissional, você fez no seu workshop as perguntas. Onde você Sim, está? Onde onde você você quer está? estar? Aham. Como chegar até lá? Quem Certo? faz essas perguntas é o Jack Richards, né? Ele fala que para se desenvolver profissionalmente você precisa entender aonde que você está, o lugar que você quer chegar e o que você deve fazer para chegar lá. Não são perguntas fáceis para você responder. Ah, é difícil ter a resposta na ponta da língua para essas perguntas. Então, por isso que eu acho que é muito importante você sempre ter um networking com outras pessoas, principalmente mais experientes, que, que elas podem te guiar aí nesse processo. Eu tive a sorte de ter pessoas muito interessantes na minha carreira, que sempre me ajudaram a tomar certas decisões. E hoje em dia tenho muitas pessoas na Troika que me ajudam. Então você pode ter uma conversa a nível de desenvolvimento profissional com pessoas mais experientes da área e peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, né? Eu acho que foi um dos comentários que fizeram anteriormente. Não tenha medo É, de pedir ajuda. Não tem vergonha nenhuma em chegar em alguém mais experiente e perguntar, tá, o que eu faço agora da minha vida? Eu quero chegar lá. uhum. E às vezes você não tem essa resposta. Essa pessoa vai te ajudar a enxergar o que você quer fazer. Às vezes você se encontra perdido nesse meio de educação e não sabe em qual área você quer atuar. Não são perguntas difíceis, mas que são extremamente importantes aí no seu desenvolvimento profissional. Sim. Pedir ajuda é essencial, se cercar de gente que sabe mais do que você, né? E correr atrás mesmo. Acho que você podia, inclusive, falar um pouquinho dos cursos da Troika que estão por vir, se você quiser. A gente tem um Uhum, tempinho aí ainda. Eu e o Felipe Sata fizemos uma live há 2 semanas sobre desenvolvimento profissional. Ela também está disponível no Facebook da Salinha, completa. A gente falou sobre os passos, alguns passos que a gente pode observar na nossa carreira, um ponto de partida aí para onde chegar. Existem até parâmetros, assim, eu sou um professor com um alto nível de proficiência na língua, mas eu não tenho nenhum certificado de proficiência para uhum. professor. Então, isso já é alguma coisa que eu posso perseguir. Então, vale a pena quem não viu e quem quiser rever, está lá disponível no Facebook da Salinha. Eu tô pensando até em dar um jeito de subir pro YouTube, porque eu tô com medo de perder essas lives. Certo. Mas É aí os uma boa cursos que ideia, né? temos por aí, porque a gente tem várias possibilidades de desenvolvimento profissional. Uhum, A autorreflexão, né, uhum, manter um diário, conversar com outras pessoas, observar aulas, ou pedir feedback sobre as nossas aulas também. A gente pode frequentar cursos, a gente pode assistir lives da Salinha no domingo à noite. Existem outras também. Então, assim, a internet oferece para a gente um mundo de possibilidades de desenvolvimento profissional. Então, se uhum. você não tiver disponibilidade financeira ou de tempo para fazer um curso que seja,
existem outros recursos. Mas tem cursos muito bons também. Eu tô doida para ir para São Paulo. Olha, eu abri aqui a parte de cursos, temos vários. E eu sou suspeito para recomendar curso da Troika, né? Então, você que já Olha, fez mas um curso. aqui, na galera que está assistindo, tem um monte de gente que já fez curso na Troika. E eu recomendo de olhos fechados, todos eles. Todos eles. Tô querendo ir pro que da Tami, que vai ser sobre aulas Sim, online. Não sei se Tami, você. Tami, saudade. Eu fiz um curso de um preparatório para o CPI que eu fiz junto com a Tami. Saudades, Tami. Teremos neurociência na educação, com a doutora Virgínia Chaves. Teremos um curso do Maker Movement, com o Ricardo Barros. Teremos o Academic Coordinator Forum. Teremos 4 coordenadores, se eu não me engano, super bem conceituados. Vai ser muito bom. Teremos Error Correction com Davini. Vevini. Teremos tecnologia com ele também, Paulo Dantas. Tecnologia na educação. Fonoaudiologia, educação, com Patrícia Carmidella. Teremos Motivation, olha só que legal com o Vini de novo. São vários cursos, a gente vai ter um Viu curso de ele falando drama. sobre motivation? É motivational. É muito. Toda palestra que eu assisto do Vini, eu saio assim, nossa, eu vou mudar tudo agora, meu mundo, o mundo dos outros, vai ser tudo lindo. Agora você imagina ver isso todos os dias. Ai, que É um choro a cada dia, a cada conversa. demais. Teremos drama, a gente vai ter um curso com o Jeremy Harmer, Vini e Jeremy Harmer. Meu Ai, Deus do meu céu, segura. coração. Ai, meu coração. E a gente vai ter um curso bem legal também, que é Direito para Empreendedores do Ensino. É com o Pedro Diniz. Eu fiz o Troika Trainers com ele agora, e ele participou do curso, e eu conversei bastante com ele sobre isso. E até eu encorajei a tentar ir com esse curso para frente. E ele é formado em Direito, e começou a dar aulas particulares há pouco tempo. Mas super competente, assim, super engajado nas nossas iniciativas. E eu acredito que vai ser um curso super legal, assim. Eu tô já com a minha vaga garantida, certeza. Ai, que lindo. Incrível. Tem curso demais, sempre. Então é isso, gente. Essa é a quarta Tem, lição do dia. tem um link na minha bio, Poderia quem ter. quiser. Gente, ó, fuça aí o Instagram da Troika, o site, né? Façam um membership, que vocês aproveitam ao máximo. Olha, a Renata dando a dica aí. Queria ir, viu? Se eu Sim, morasse em São Paulo, eu faria um membership. E a Rê também vai começar com um projeto de lives agora em setembro. English Night Live. Muito chique. nossa, que Também legal. com o propósito. Não, o nome é sensacional. Com o propósito também de trazer tópicos relacionados à educação. Então, Uhum, oportunidade é que não falta. A sim. dica do desenvolvimento profissional desde cedo. Nossa, como eu queria ter tido esse contato todo que a gente tem hoje, Uhum. né? Sim. Então é isso, crianças. Se Se tem uma dediquem. coisa, só uma coisa, Joyce, se tem uma coisa que eu acho que é o que permeou o meu workshop foi o caminho a trajetória do educador vai ser difícil. Você vai ter momentos bons e momentos ruins. Você vai ter quedas também. E é como a gente reage a essa queda que faz toda a diferença. Momentos turbulentos, a gente vai ter com certeza. Muitos. E às vezes a gente não sabe, né, o que a outra pessoa está passando. Então, saber respeitar também esse outro profissional é vital, assim, na nossa prática. Mas por mais que a gente tenha quedas nessa trajetória, é super importante a gente sempre tentar levantar e entender que essas quedas nos tornaram quem somos hoje. Que é muito melhor você ter essa queda e se levantar depois do que nem dar o primeiro passo.
Então, não percam a fé na nossa profissão. Sim, nossa, de forma nenhuma. A gente precisa de mais fé e mais união, né? Porque Uhum, quando a gente comunica esses percalços mesmo, os obstáculos que a gente passa, as dificuldades, a gente compartilha, uhum, a gente se apoia mais e cresce mais juntos. E eu acho que a colaboração hoje é primordial, né? A gente sair dessa lógica da competição uhum. para a lógica da colaboração. E iniciativas como a sua só ajudam, né? Parabéns. Ah, que bom, obrigada. Eu tô gostando muito e o pessoal também, tô recebendo muito retorno legal, assim, de pessoas contribuindo e a zona de conforto vem pra gente de qualquer coisa. É, vem um conforto melhor, né, Raide? É o conforto de companheirismo e não um conforto de estagnação. Conforto de É melhor. acumular, né? Então tá bom, Johnny, muito obrigada pela sua Obrigado a você, contribuição, essa gente. disponibilidade, domingão à noite aí. Minha dupla sertaneja. A gente é uma dupla sertaneja, gente. Johnny e Joy. Presta atenção, se não é super sonoro. Foi assim que a gente se conheceu. Falei, esse daqui é o Johnny. Falei, minha dupla. O tupete mais bonito do YLT. É, eu sou famoso pelo topete, eu acho. Tá arrasando no trompete. Ó, no trompete. No tupete. Então tá bom, gente. Boa noite. Beijo pra todo mundo. Amanhã eu vou postar, então, os textos que Johnny mencionou, os autores que ele mencionou. Johnny. Johnny. Tá bom? Boa noite, então. Obrigada, Johnny, mais uma vez. Obrigado, boa noite. Boa Um noite. prazer.